Olá galera, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo aqui como se fosse uma live, tá? Sem cortes, direto e reto, vamos falar sobre o RH negativo. E já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, tá? Porque existem, você sabe, certas barreiras por aqui, existem certas fronteiras e coisas que eu não posso falar. Aí o negócio, o sistema, a máquina, né, te desaprova, né, e não permite a publicação. Então, por isso do atraso hoje. Agora vou falar mais uma vez, só que dessa vez eu vou me policiar aqui com as minhas palavras, tá ok? Eu vou ter que falar de uma maneira diferente, muitas delas em código para vocês. Eu tenho certeza que os sábios entenderão, tá ok? Então, por isso, o atraso dos dias de hoje, tá? Vamos falar do RH negativo. É um grande mistério isso daí, para a ciência, inclusive, né? Embora existam, a ciência sabe que existe, mas não sabe exatamente o porquê existe. Tem muitas coisas que nós sabemos que existe, mas não sabemos o porquê existe. Dentre elas, por exemplo, a matéria escura. Sabemos que existe, mas não sabemos o porquê, não sabemos como funciona, né? E assim apenas observamos o fato, né? O fato está aí. Agora, muitas doenças também são consideradas pela medicina como idiopáticas, sem uma causa definida, sem uma origem. Então, nós sabemos que existe, né? Mas muitas vezes você não sabe ou explicar o porquê. E eu vou trazer para vocês, através desse vídeo aqui, um esclarecimento e também uma estratégia. Então, presta bastante atenção, tá? Vou ler aqui um texto da palavra de Deus, tá? Em Gênesis capítulo 6, só relembrando aqui. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas, já falei em outro vídeo aqui, né? Sobre a descendência de Caim, nasceram filhas. Os filhos de Deus, né? Anjos caídos, viram que as filhas dos homens, que é uma diferença, filho de Deus, filho dos homens, viram que eram bonitas e escolheram para si aquelas que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, ou seja, houve uma sentença dada aqui para o homem, ou seja, para as filhas para o homem, não para os filhos de Deus, porque eles já tinham sido sentenciados, entendeu? Já tinham sido enviados para a terra. A terça parte já tinha sido expulsa, e 200 deles, que eram os capitães, os principais chefes desses demônios, né? Os principados e os potestades, que estão acima das hostes, que controlam as hostes do mal. Esses, então, os 200 que copularam com as mulheres, que é citado, no caso, no livro de Enoque, especialmente na versão etíope, ok? Então, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Para sempre, ele só viverá 120 anos. Então, o homem antes vivia muito, né? O primeiro homem a viver 120 anos é José, né? E hoje, no livro de Guinness Book, né, o homem não ultrapassa dessa marca, né? Naqueles dias, havia Néfilins sobre a terra. Néfilins, né? Título de um dos meus livros, da trilogia, tá? Quilaim, Nefilim e Icarim, tá? Interessante para você conhecer mais a respeito disso, tá bom? Naquele dia haviam néfilins na terra e também posteriormente, ou seja, continuaram fazendo isso. Não foi uma única vez, não foi um fato isolado, isso foi durante muito tempo. Então, olha só, nasceu toda uma geração diferente. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, né? Filhos. E esses foram heróis do passado, homens famosos, né? E o Senhor, homens famosos, heróis do passado. Por que heróis? Porque eram inteligentes, que eram fortes, não apenas pelo tamanho deles, mas eram inteligentes, eles ensinaram muitas coisas aos homens. Ensinaram a matar, ensinaram a arte da guerra, mas também ensinaram a construção de templos, né? A tecnologia geométrica, a geometria sagrada. Você vai ver a sequência Fibonacci sendo aplicada, né, nas formas piramidais, por exemplo, os alinhamentos, né, dos pontos geodésicos do mundo, dos cruzamentos das linhas de lei, onde estão os círculos de pedra, onde estão os grandes monumentos, a forma piramidal que nós vamos encontrar no Egito, nos maias, nos incas, nos astecas, inclusive na nossa floresta aqui também brasileira, né, na floresta amazônica, tem vídeo aqui no meu canal sobre isso, tá? Então eles foram heróis famosos, ensinaram muitas coisas para os homens. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação do seu pensamento, do seu coração, era somente para o mal. Gênesis 6, de 1 a 5.
Então o homem estava somente pensando e fazendo o mal. Tem alguma coisa diferente dos dias de hoje? Repararam que a rebelião feita lá no céu está sendo reproduzida na terra? O homem novamente está contra Deus, mais uma vez, porque se você falar do amor, falar da verdade, você é crucificado, né? Você é apedrejado, né? Você vai dizer que é fake news, você é deletado, você é cancelado. Jesus avisou que isso ia acontecer com a gente, meus irmãos. Então, nada de novo abaixo do sol, ok? Jesus já disse, vocês serão perseguidos por amor a mim, tá? Então é isso, esse é o preço que nós pagamos em procurar servir a Deus de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, de todo o nosso coração. Existe um preço a ser pago, um preço que só sabe quem tem o chamado. Só quem tem um chamado sabe. Quem não tem, quem está na arquibancada, não sabe, nunca vai saber como é você estar dentro da arena lutando, né? Quem nunca lutou, não sabe como é uma luta, né? Quem nunca, saltou de paraquedas, não sabe como é saltar de paraquedas. Você pode ter toda uma descrição, posso descrever para você como é que é, mas só se você não tiver a experiência, aquilo não vai servir para nada, né? Então, quem tem uma experiência com Deus, vai entender melhor ainda o que eu vou falar aqui, tá bom? Então, o coração do homem estava somente para o mal. Por isso que hoje o amor tem se esfriado, que iniquidade tem aumentado, né? Nós temos usado estratégias carnais para atrair crentes carnais, para encher as igrejas. E não se fala mais do amor, não se fala mais do perdão, do arrependimento, da santidade. Hoje é a prosperidade, né? Hoje é a cura, hoje é o milagre, a entrevista com o demônio, é a profecia, né? Então a gente está correndo atrás do vento. E nós vemos entre nós mesmos, né, muita divisão. E casa dividida não prevalece. Quanta divisão em nosso meio, quanto ódio em nosso meio, nas redes sociais, quantas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem temente a Deus, julgam, condenam e sentenciam o seu irmão do lado, né? Então, quer dizer, essa maldade entrou no nosso coração, né? Então, o DNA da maldade entrou no nosso coração. Veja uma série de vídeos meus aqui no meu canal do YouTube chamado A Essência da Maldade, tá? Você vai entender um pouco melhor, porque existe aquele questionamento, né? Se Deus é bom, por que ele fez o mal? Eu explico nessa série, tá bom? Então, nasceram filhos. Como é que então demônios se multiplicam, né? Na verdade, eles não têm o poder de se multiplicar, mas eles conseguem se materializar. Nós já vimos lá no Egito, por exemplo, né? Os magos, os bruxos do Egito fizeram a mesma coisa, né? Que Deus operou ali no seu poder, da sua autoridade na vara de Arão, por exemplo. Um objeto de madeira se transformou numa serpente. Então houve uma mutação da matéria, não é? A matéria houve uma mutação, pegou algo que era um pedaço de madeira e transformou num ser vivo, né? Num ser vivo, né? Uma serpente. E os bruxos fizeram a mesma coisa. Então essa mutação, essa transmutação da matéria, isso aqui é a alta cadeia hierárquica demoníaca, né? São principados, potestades, espíritos territoriais, coisa que eu discorro melhor no meu livro Rastro do Oculto, tá? Então, nós vemos ali um desdobramento de grande poder ali. Então, eles podem se materializar em situações ritualísticas. O demônio não pode se materializar no meio da rua, nos dias de hoje, não pode. Mas dentro do ambiente ritualístico, em alguns casos pontuais, eles podem se materializar, inclusive. Anjos se materializaram, não se materializaram? Anjos não se materializaram, não comeram, né? Com Abraão, com Ló, se materializaram, né? Carne e osso, não tocaram lá Elias, não tocaram fisicamente. Elias, acorda aí, Elias, olha, tem pão e água para você. Tocaram, né? Então, eles podem se materializar também, só que os demônios em condições muito específicas. Então, eles faziam os rituais, isso aí antecede a antiguidade, vai lá, a gente vai ter que recuar no calendário lá na Mesopotâmia, algo que a gente explica melhor no seminário nível 2 de batalha espiritual, né? Também no livro Rastro Oculto, tá? Isso aí tá em tudo aqui no meu canal, né, do YouTube, você pode ver a história do diabo e a influência do diabo na história, tá? Eu explico toda essa questão melhor também, dos íncubos, dos súcubos e como é que eles se multiplicaram, tá? Então isso dá uma olhada nesses dois vídeos, a história do diabo e a influência do diabo na história. Aí você vai entender melhor, ou se você já leu ou não leu, né? Fica para ler Rastros do Oculto, eu também explico melhor como é que esses demônios se multiplicaram, através de algo chamado súcubos e íncubos, né? Então eu explico melhor o que são essas entidades, como é que funcionavam esses rituais, que
que remonta lá da Mesopotâmia, os primeiros povos lá começaram, então os sumérios, né, os acádios, os primeiros povos da Mesopotâmia, né, já começaram a fazer rituais, inclusive de sacrifícios humanos, né? Não é à toa que isso aí acontece há muito tempo, não eram só os maias, incas, astecas, não, vários povos faziam isso, isso remonta à antiguidade, tá? Então Deus decide acabar com toda a espécie humana, porque havia muita maldade na terra, né? A terra estava pervertida por causa da contaminação do coração do homem, que se tornou perverso, que maquinava somente para o mal. Olha só que coisa, que inversão de valores, né? Mas também pela contaminação feita com a humanidade através dos anjos caídos. Então Deus decide acabar com tudo e vai lançar o dilúvio sobre a terra. Presta atenção, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Deus avisou para Noé sobre o dilúvio, com muita antecedência, deu as medidas e proporções para a construção da arca, Noé obedeceu, e Deus avisou a Noé com antecedência, ó, daqui a 7 dias vai cair a chuva, avisou antes. Tudo que Deus vai fazer, né? Tudo que Deus já está fazendo no nosso meio, ele avisa antes. Quem ele avisa? Os seus filhos, aqueles que têm o chamado verdadeiro, aqueles que têm o chamado para liderar e dar direção ao povo, aos guardiões da essência de Deus na terra, né? Aqueles que preservam os valores do amor, aos seus profetas, aos seus filhos e filhas, segundo o seu coração. Então Deus revela para você, para que você, como líder, possa passar essa informação a outras pessoas, né? Então nós somos os trabalhadores da última hora, estamos debaixo da mesma unção de Moisés, de Elias, né, de Jeremias, de Isaías, a mesma unção está sobre nós. Vai ter angústias como nunca houve, sim, mas também vai ser derramada uma unção poderosa como nunca houve, nem tampouco haverá de haver. E nós somos os trabalhadores da última hora. Então, aqueles que têm o chamado, evidentemente que Deus revela o que vai acontecer. E avisou para Noé, 7 dias antes de vir o dilúvio. Presta atenção nisso, tá? Depois não vem com desculpa que não foi avisado. Farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Eu farei desaparecer todos os seres vivos que fiz. Gênesis 7:4. Todos, sem exceção. Tudo bem, vamos aqui uma brincadeira. Os peixes continuaram vivendo, né? Não morreram. Então Deus avisa todos aqueles que são chamados. Avisa os seus guardiões, avisa os seus profetas, antes de fazer algo. Então você não será pego de surpresa. Então não terá desculpa, dizer, Daniel, eu não sabia. Se não sabia, você está vendo esse vídeo, você vai saber, tá? É importante isso. Mas é claro que diante de apenas o conhecimento, não adianta, você vai precisar ter estratégia, né? Você vai ter armas. O que adianta você numa guerra, por exemplo, você sondar o inimigo, mandar drones, mandar satélites hoje, né? Espiões para sondar o inimigo, se você não tem nenhuma arma contra o inimigo, você não tem sequer um radar que funciona, você não tem um caça, você não tem armas sofisticadas, então não adianta, você não tem estratégia, você não tem exército, você não tem capitão, você não tem general, não funciona, não funciona. Então não adianta apenas conhecer, é necessário conhecimento, por isso que Oséias 4:6 fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então o conhecimento, claro, do conhecimento plasma a sabedoria. No entanto, você precisa do conhecimento da palavra de Deus, sim, mas também tem de pessoas que aprenderam coisas, que têm uma bagagem, porque um dia você é aluno, outro dia você é professor, não é assim? Um dia você recruta, outro dia você é soldado. Não é? Esse é o nosso vetor de crescimento. Um dia eu fui aluno. Um bom líder, antes tem que ser um bom liderado, né? Então, você primeiro aprende, depois você aprende, você está capacitado para ensinar. É o que nós fazemos hoje na escola lá dos guardiões do tempo, né? Você tem um chamado, Deus vai te capacitar. Ainda dá tempo de entrar, se você tiver tenacidade e maratonar as aulas, você alcança o pelotão, tá bom? Ainda dá tempo de alcançar o pelotão, a galera aí, né? Dos guardiões da essência de Deus. Então, Deus avisa, então ele dá treinamento, ele treina, é o que eu tenho feito, tenho passado esse treinamento para os guardiões. Como eles vão ser multiplicadores da essência de Deus, da essência divina, do amor, do sagrado, no mundo que está corrompido. Como é que você vai falar a verdade no mundo corrompido pela mentira? Né? Falar do amor onde o amor tem se esfriado. Então, nós passamos conhecimentos e sabedoria, mas também estratégias. E essa estratégia eu tenho passado para vocês aqui no YouTube, tenho passado para os guardiões de maneira mais aprofundada, é claro, porque lá a plataforma é protegida, que me deleto qualquer coisinha, né? E também eu falei sobre isso
no seminário online que nós tivemos, O Último Exército, seminário de batalha espiritual online, né, avançado de batalha espiritual, nós chamamos de O Último Exército, tá? Não deu tempo de abarcar todo o tema, mas ficou muito robusto, deu 7 horas de palavra, de conteúdo, 7 horas de palavra, gente, né? Passamos lá mais de 50 vídeos, muitos deles inéditos do meu acervo pessoal, que já deletaram da internet, que você não acha mais, né? Mas eu tenho, porque eu juntei ao longo de 25 anos de ministério, né? Passamos mais de 100 imagens também, e quem participou sabe das lutas que tivemos, né? Caiu o Zoom algumas vezes, né? E, enfim, mas Deus prevaleceu, a luz prevalece sobre as trevas. E ficou bênção, né? E aí, então, você hoje ainda pode adquirir esse conhecimento. Você vai no link da minha bio, lá no meu Instagram, tanto para ser um guardião do tempo, como para ser, você quer assistir o seminário, você compra o seminário. Ah, mas olha só, eu vou voltar aos seminários presenciais. Seminário presencial, lembrando, tem um custo, você gasta para deslocamento, né? Você vou fazer um seminário em São Paulo. Tem gente que vem do Rio de Janeiro, vem de Goiânia, vem do Mato Grosso, vem de Manaus, vem de Florianópolis, vem de Brasília, vem de Curitiba, vem do Brasil inteiro vem, né? Não se vinha quando eu fazia seminário na base era assim. Então a pessoa se gastar, tem um custo de deslocamento, né? De ônibus ou de repente de avião, às vezes não dá tempo de voltar no mesmo dia, de fazer um bate e volta, a pessoa tem que se hospedar, tem um gasto na hospedagem, na alimentação. Um seminário online, a vantagem que tem, né, é que eu posso falar com a mesma liberdade que eu falaria no seminário presencial, né? A diferença é que você não tem todas essas despesas extras, né? Você não tem esse gasto com locomoção, com hospedagem, com alimentação, e você pode assistir mais de uma vez, né? Então você uma vez comprou, você pode ver mais de uma vez, pode assistir várias vezes, aliás, para estudar aquilo, né? E ter acesso a todo um conteúdo exclusivo que eu não posso falar aqui, mas fica a dica para vocês, tá? Então, o que eu posso falar, eu estou falando, o que eu não posso, eu estou dizendo aonde eu posso, tá? Então, é isso aí. Então, Deus vai dando estratégias, tá? Conhecimento. Porém, nós precisamos, não apenas o conhecimento, mas estratégia, direção. O que eu faço diante disso ou diante daquilo? E eu quero passar uma estratégia para vocês nesse vídeo aqui também. Então, os gigantes, eles se consideram, né, existe hoje os descendentes, né, já falei dos nefilins, dos gigantes, né, que são hoje aqueles que fazem parte das grandes seitas mundiais, né, especialmente da Irmandade, Illuminati. Então, eles têm até toda essa ascendência, precisa ter a ascendência dessa ascendência pervertida, contaminada, porque Jesus não entrou na Terra de maneira limpa através do Espírito Santo, né? Então, ou seja, Deus abençoou o sexo entre o homem e mulher dentro do contexto do casamento, né? Sejam fecundos, né? Multiplicai-vos, enchei a terra. Não foi isso? Aí o que acontece? Ele profana um ato sagrado. Ele faz os anjos anjos caídos copularem com mulheres, né, na terra e ainda nascerem filhos deles, né? Então, olha só. E aí dessa linhagem vem a linhagem do anticristo e de todos aqueles que fazem parte desse grupo que se consideram filho dos anjos. Somos filhos de seres dos céus, né? Nós somos especiais. Deus não teve o poder, assim eles dizem, de matar todo. Deus não falou que ia matar todo ser vivo na terra? Deus não conseguiu matar os gigantes. E tão poderosos que eles se tornaram, de tão fortes que eles se tornaram, tão resistentes eles se tornaram, que Deus, no próprio Deus, o Criador de todas as coisas, não foi capaz de matar os gigantes. Eles continuaram existindo mesmo depois do dilúvio, pós a era diluviana. Nós vemos lá o gigante Golias, por exemplo, pós a era diluviana. Então Deus não conseguiu matá-los. E eles passam essa informação como se fossem assim, uau, né? Tá vendo? Somos mais poderosos do que Deus. Nós temos uma imunidade maior, uma inteligência maior. E curiosamente, né, esse RH negativo vai trazer uma estranha coincidência. Esse RH negativo veio como resultado dessa contaminação desses anjos caídos com as filhas dos homens, né? Houve uma mutação genética que causou do tamanho dele, aumento do tamanho deles, eram gigantes, além da inteligência, da força, etc. Olha só o relato dos espias. Lembra da questão dos espias? A terra prometida, então Moisés vai mandar os espias. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque eles estavam lá e viram que o povo era grande. O povo é mais forte do que nós, o povo é muito mais forte. E espalha-se entre os israelitas um relatório muito negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora o que nela vivem.
Todos os que vimos são de grande estatura, veja bem, grande estatura, tá? Ou seja, uma estatura fora do normal. Então vamos supor que hoje a média vai estar entre 1,70 e 1,80, vamos supor que homens de grande estatura, de 2 metros para cima, tá? Homens de grande estatura, acima do normal da época. E vimos também gigantes, uma segunda colocação, homens de grande estatura e gigantes, homens muito grandes, né? Que, segundo a narrativa bíblica, podiam chegar a 4 metros de altura, né? E nós temos dados arqueológicos disso, né? Inclusive no meu Instagram tem alguns dados lá, tá bom? Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante a quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Então eles se sentiam muito pequenos, imagina. Se você tem, digamos, 1,60 m, 1,70 m, diante de um ser de 4 metros de altura, né? Você vai ficar meio intimidado. Davi não se intimidou. Que é maior que ele está conosco e que aquele que está no mundo. Mas veja só, eles continuaram existindo. Isso aqui está em Números 13, de 31 a 33. Então, aqueles que se consideram, que vêm dessa ascendência contaminada, que Jesus vem, ele o que é? O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele vem de uma linhagem, né? Uma linhagem santa, preparada para ele, a linhagem do Messias, né? Do Cristo. Então, da mesma maneira, do anticristo vem de uma linhagem, só que uma linhagem contaminada. E a contaminação, também uma das características dessa contaminação, se dá no RH negativo, né? Olha só que curioso. Então, gigantes que estavam existindo. Ah, mas Deus, então, não teve poder? Deus permitiu que isso acontecesse. Porque se Deus não tivesse permitido, nós não chegaríamos onde chegamos hoje, nos dias de hoje. Não teria todo esse preparo global para o grande reset, para a nova ordem, para todas essas coisas que estão acontecendo, porque o apocalipse vai acontecer, né? Está escrito, Deus disse que vai acontecer, então vai acontecer. Nós não vamos impedir, vai ocorrer. Então Deus nos dá estratégias para lidar com a situação. Então Deus permitiu que isso aconteça, tudo que acontece com a permissão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, tá? Não são os homens que estão no controle, é Deus que está no controle, tá? Então os anjos, por exemplo, da antiguidade, não tinham aquela característica que a gente vê hoje. Hoje você vê um demônio, foto de um demônio, ele tem chifre, cauda, tridente. Sabia que na antiguidade, quando pintavam os anjos caídos, eles tinham a mesma aparência dos anjos não caídos. Eles eram pintados, retratados dessa mesma forma, né? Você vê as pinturas antigas, elas eram assim. Na Idade Média, eles começaram a ficar mais carrancudos, com chifres, os desenhos começaram a ser diferentes. E quando eles se apresentam diante dos homens, lá das seitas, né? Normalmente eles se apresentam de formas belas, bonitas, e algumas vezes não. Se apresentam de uma forma mais assustadora, para te intimidar, né? Para mostrar poder, né? Então, claro, uma cara mais carrancuda, né? Um ser meio zoomórfico, você fica meio, né? Puxa vida, que poder isso, esse poder tá do meu lado, né? E então, ilusão, tá? Só mera ilusão. Então, na Idade Média foram criados somente essa questão aí. Voltando à questão do RH negativo. Além de ser um mistério para a ciência, nós sabemos que algo mudou na genética. Porque, por exemplo, hoje, atualmente, sabia que nos dias de hoje, estatisticamente, tá? Você vai encontrar pequenas divergências numéricas aí, né? Mais pequenas, tá? O percentual, eu procuro pegar sempre várias fontes diferentes, tá? E eu vou pegar aqui as fontes mais confiáveis e vou ver se todas essas fontes confiáveis falam a mesma coisa, tá? Então eu não faço uma única pesquisa, faço uma pesquisa ampla sobre tudo que eu falo, tá? Tudo que eu escrevo nos meus livros e eu falo nos meus vídeos ou nas minhas aulas ou nos seminários, é fruto de muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo, muita consagração, muita oração também. Então, as pessoas às vezes querem ter o que você tem sem querer pagar o preço que você pagou, né? Então não tem outro caminho, viu? Não existem atalhos para sair do trono. Quer fazer algo para Deus? Faça bem feito. Fez mais ou menos, você é maldito. Jeremias 48:10. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente. Fez mais ou menos? Não, Deus não se agrada, não recebe. Então faz com excelência ou não faz. Então sim, quando eu aceitei o chamado, eu aceitei também a cruz, aceitei os cravos, aceitei as pedradas, aceitei tudo que eu ia passar, porque eu sabia que ia passar. Eu não sabia os desdobramentos, eles seriam maiores até mesmo do que eu imaginava. Mas Deus capacita e Deus dá força onde você não tem força. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembrou disso? Pois é.
6% da população mundial, então, segundo as diversas fontes que eu pesquisei, a maioria dessas fontes aí colocam esse número percentual, 6% da população mundial apenas tem RH negativo, tá? Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. 6% daria aproximadamente 480 milhões de pessoas. No mundo, então, só tem RH negativo. Esse número 480 milhões não é parecido, não te lembra, não te chama atenção de algo, não? Lembra das pedras da Geórgia? Tem vídeo aqui no meu canal sobre as pedras da Geórgia, tá? Diziam, um dos mandamentos das pedras da Geórgia, que era uma espécie de Stonehenge americano, que desabou na mesma madrugada, né, que o acelerador de partículas foi reiniciado para descobrir matéria escura. Tem tanta coisa por trás disso que não dá para falar aqui, gente, mas sempre que eu puder, eu vou jogar uma pista aqui para vocês, tá? Então, eles tinham o objetivo de que a população mundial chegasse a 500 milhões de habitantes. 500 milhões. E olha só, quem tem RH negativo, né, vai ser 480 milhões. Então, é claro, eles vão precisar de pessoas para trabalhar para eles. Mas eles querem preservar uma raça pura. E para eles, essa é a raça pura, tá? Que vem dessa ascendência. Uma das características seria o RH negativo. Não é a única, tá? Existem outros fatores que eles ponderam também, especialmente para selecionar aqueles que vão participar dessas seitas de alta magia. Não estou falando satanista de TikTok, tá? Estou falando de alta magia. Seitas secretas que são discretas, que não vão dizer, olha, eu sou satanista. Sabe da última? Vou contar um segredo para você. Não conta para ninguém, eu sou satanista. Olha a minha carteirinha de satanista aqui, né? Não. Ele vai agir às sombras, né? É como eu coloco em Filho do Fogo. Eles usam dessa alusão. Eu estou nas sombras, estou dentro de uma caverna. Lá no escuro, eu estou protegido. Ninguém me vê, mas eu vejo tudo que está acontecendo. Quem está no claro, eu estou vendo. Mas eu estou lá no escuro, então as pessoas não me veem. Então é assim que eles agem, às sombras. Tá? Então nem sempre estão na frente, na dianteira, eles te distraem. Às vezes você acha que é esse, eles tiram aquele de cena, colocam outro, te distrai, cria o pão e circo, né? Então de repente você está preocupado com a situação geopolítica no mundo, vamos falar de futebol, né? Agora tem a PAN, né? Então vamos falar sobre a PAN, né? Mundial, vamos falar sobre a picada da abelha venenosa africana, e os desdobramentos da picada da abelha venenosa africana. Vocês viram os desdobramentos? Agora estão anunciando, agora estão admitindo que fizeram bobagem, né? Que fizeram besteira, né? Mas quantas pessoas já não foram submetidas a isso? E não é só isso não, né? Tem contaminação em outras áreas também. Além do ar que a gente respira já está extremamente poluído, né? Existe contaminação na nossa cadeia alimentar, que começa desde os agrotóxicos, inclusive não é preconizado, você tem criança, bebê, mente pediatra, não vai preconizar para criança você comer, por exemplo, morango, kiwi, porque tem muito agrotóxico em cima dessas frutas, né? Então evita, né? A criança ainda está formando o sistema imunológico, evita, aquilo ali não é bom, né? Evita leite de soja, porque é transgênico, né? Então evita certas coisas, tem o BPA. Então eu não posso falar abertamente tudo isso aqui, mas a questão dos transgênicos, quando começou, gente, eu falei disso no seminário, tá? O Último Exército eu expliquei melhor. Mas quando começou, houve uma grande resistência científica, inclusive, comprovando, né, que aquilo ali poderia comprometer o DNA humano, né? Porém, não deram créditos àquilo, isso porque começou com trigo, com milho, né, com soja, agora tá tudo. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo. Então não é que, vai ter então, se tiver o apocalipse, Brasil vai ser um celeiro, né, de alimentação, um celeiro de veneno pro mundo, né? Para pensar. Então, 500 milhões de pessoas. Vocês já ouviram falar também de uma outra coisa? Sobre um tal de um... Então, veja bem, esse é RH, é essa ascendência, ok? Mas Daniel, e agora? Eu tenho RH negativo, eu tô lascado, então eu venho de uma descendência, né, amaldiçoada, né? Eu tenho uma ascendência amaldiçoada, é isso? Não, Jesus, o sangue dele nos cobre, nos purifica de todo pecado e toda maldição, tudo foi quebrado, tudo foi levado na cruz, tá? Então acabou, se é RH negativo, positivo, não importa mais. Mas o fator curioso é que há uma alteração do nosso DNA, do nosso padrão de comportamento no RH negativo. Que aí eu vou pensar um exemplo. Vamos supor que uma mãe gestante, ela seja O negativo, tá? O negativo.
o doador universal, né? O negativo é o doador universal. Pode doar para todo mundo. Olha que interessante, todo mundo pode receber esse sangue, mas ele só pode receber se for O negativo. Não pode receber de outro tipo sanguíneo, né? Outra tipagem sanguínea. Interessante isso, né? Então ele pode replicar para os outros, mas ele não pode receber. Mas ele é universal. Por que universal, né? Então, olha bem, voltando lá. Se a mãe for negativo, a mãe tem RH negativo e o bebê, o feto, tem RH positivo, a tendência do corpo é rejeitar o feto, porque não reconhece ele como sendo parte, né? Se for o contrário, tá tudo bem, tá? Se a mãe é positiva e o bebê é negativo, tudo bem, né? O positivo sobrepuja, Agora, o inverso pode trazer risco, não é uma coisa empírica. Hoje a medicina está bem avançada, existem várias técnicas para isso, para poder reverter esses quadros, mas existe uma probabilidade grande, né, e não recomendada, inclusive, né, de alguns grupos assim de tipagem sanguínea se juntarem, etc e tal. Mas hoje em dia a medicina está muito mais avançada, tá? É só mostrando o fato. Então a mulher rejeita, o corpo rejeita. Como é que o corpo pode rejeitar algo que Deus abençoou? Deus não falou cresçam e multipliquem-se, né? Cresçai, serem fecundos, né? E multiplicar, encher a terra. Só que agora, através do RH negativo, nós vemos que isso pode comprometer a fecundação, né? Aí, inclusive, o nascimento de bebês, né? Quer dizer, o contrário daquilo que Deus estabeleceu. Estão vendo? Então querem transformar em morte aquilo que Deus estabeleceu como vida. Cresçam, multiplicar, aumente a vida na terra, né? E agora essa coisa. Interessante isso, né? Já ouviram falar do calendário da ONU, chamado calendário 2030, o calendário 2030, né? Já ouviram falar disso? Calendário 2030. Pois é, um dos assuntos, eles vão falar N coisa a respeito desse calendário. Evidentemente, uma coisa eles não vão te contar. E eu preciso pensar a palavra que eu vou falar para vocês isso. O que eles não falam é que faz parte desse calendário atingir aquele patamar que nós falamos antes, que estava escrito lá nas Pedras da Geórgia, tá? Então, até 2030, né, o mundo teria que ter 500 bilhões de pessoas, ok? É isso, tá? Como é que eles vão fazer isso? Né? A ondas HAARP, não dá para aprofundar aqui, vocês já sabem por quê. Vou tomar outro rodo, né? Porque já estou subindo pela segunda vez esse vídeo, né? Então já não passou no crivo por causa de algumas palavras, estou tentando mudar. Então, ondas HAARP, né? Que podem causar uma série de coisas, né? De tufão, furacão, terremoto, etc. Contaminações, né? Através de engenharia genética, que você pode, inclusive, direcionar para grupos de pessoas. Você sabia que, por exemplo, pessoas que têm a tipagem sanguínea tipo A são mais resistentes ao vírus, né? Dessa última PAN que nós tivemos? Né, que eu não posso citar nenhum nome, né? Então é mais resistente, foi comprovado cientificamente. Quem é do grupo sanguíneo do tipo A, né, acabou mesmo sendo exposto ao vírus, não foi contaminado. Então eles podem direcionar, calibrar, né, através da engenharia genética, podem fazer ali verdadeiras máquinas de destruição seletivas, através de técnicas de engenharia genética, e isso se transforma numa arma química, não apenas os rastros químicos que a gente já falou no seminário, né? Mas torna numa arma química que você desconhece, né? Que além de estar permeando a nossa alimentação, o ar que a gente respira, né? Aqui muitas coisas que são inoculadas em nós de diversas formas, né? Então, olha só, tem outros projetos. Não ouviram falar do projeto Bluebeam, né? Bluebeam. Foi aperfeiçoado esse projeto. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre Bluebeam. Do jeito que estava inicialmente, a ideia inicial embrionária realmente era um tanto quanto até infantil, né? Qualquer pessoa com mínimo discernimento ia perceber que era fake, mas agora eles aperfeiçoaram. Agora o nome do projeto é Voz de Deus, né? Eles aperfeiçoaram a técnica, né? Como é que você sabe disso, Daniel? Eu sei porque isso estava no plano deles de aperfeiçoamento, né?
Então, só que, sinceramente, eu não imaginava que eles chegariam nesse patamar, que eles conseguiriam chegar nesse patamar. Quando eu soube da Agenda 2023, por exemplo, e tudo que está acontecendo, né, no mundo atual, a grande reset, nova ordem, guerras, etc. e tal, todos esses abalos geopolíticos, essa balança financeira instável, essas ameaças, né, de crise financeira, de crise de abastecimento e uma série de outras coisas aí que estão rolando, que não dá para entrar no mérito aqui, infelizmente, né? Mas eu posso falar nas plataformas fechadas, né? Então, eu não imaginava que eles iam conseguir, né, atingir esse patamar, porque algumas coisas eram surreais demais, eram muito surreais. Como é que você vai ter um controle? Eles conseguiram um controle pelo medo, né? E a internet favoreceu muito isso, porque espalhou uma série de coisas ali que colocou, se você não se submeter a isso, aí a XYZ, né, você não consegue emprego, você perde o emprego, você não pode viajar, não é? Você não pode ir ao teatro, você não pode ter reunião, você não pode receber pessoas em casa. Não é verdade? O atual presidente falou isso também, né, no vídeo, né, que eu não posso repostar aqui. Mas mostrei no seminário, né? Ele falou, olha, eu não sou contra. Quem não quiser tomar a picada da abelha africana, não toma a picada da abelha africana. Tudo bem, só que se não tomar a picada da abelha africana, também não saia de casa, também não receba parente, também não vai trabalhar. Ou seja, tá obrigando do mesmo jeito, né? Então, te prepara que vem aí sim uma segunda onda. E agora eles aperfeiçoaram para a voz de Deus. É um patamar acima. Então eu começo a ver que tudo aquilo que estava sendo planejado está acontecendo, né? Coisas que eu tenho falado há muito tempo atrás, hoje tá aí. Olha, a série de vídeos que eu tenho aqui no meu canal sobre adrenocromo, né? Eu já falei sobre adrenocromo há tempos atrás, mais de 2 anos atrás, e agora começa a falar disso abertamente. Agora, matéria de jornal fala isso, na TV fala isso, né? Você vê que a Rússia ainda afirma, destruímos um laboratório de produção de adrenocromo na Ucrânia, né? E alardeia isso para o mundo, vira notícia, né? Repórteres começam a falar, agora começa a vir à tona isso. Coisas que eu já tenho falado antes, né? Eu falava da nova ordem, que estão preparando uma nova ordem, né? Que vai ter um controle, vai ter uma marca, né? Teve inclusive uma médica, uma cientista que trabalhou na DARPA, que é um órgão do Pentágono de segurança, né? E estava preparando uma tecnologia, né, que causaria uma marca na sua mão, semelhante ao que o tio Bill já está fazendo, que é a luciferase, né? Então, se você não aceitar a marca, né, você vai perder uma série de coisas. Você pode perder não apenas o direito de viajar, de trabalhar e tudo mais, né? Se você não for obediente aos planejamentos, né, do Grande Reset, veja o vídeo para você entender melhor, tem vídeo no meu canal, Grande Reset. Se você não obedecer esse sistema, você pode perder seu CPF, né? Você pode perder acesso ao seu dinheiro, porque hoje as pessoas não andam mais com dinheiro, né? É tudo cartão, é Pix, tal, é transferência, cartão de crédito, cartão de débito. Então você não anda com nada em espécie. De repente você corta sua comunicação com o banco, né? Você cortou, você perdeu a conexão, você não tem mais, você suspendeu o seu CPF, né? Você perdeu ali o acesso. Como é que você faz? Né? Como é que nós vamos fazer sem internet? Né? Eles estão procurando censurar tudo que está à nossa volta, né? E vão censurar ainda mais a internet. Já estão planejando isso. Então até as plataformas mais protegidas, digamos assim, estão sendo atacadas. Você vê que o Musk comprou algumas plataformas aí. Inclusive, ele tirou selo de verificação de algumas pessoas, por pessoas importantes. Olha só. Que intromissão, né? O meu canal do YouTube já foi invadido, hackeado por uma galera que trabalha para ele, para essa pessoa ali também, né? Então, olha só, o ataque vem de todos os lados, né? Então, a Agenda 2030 é o platô, onde eles querem chegar neste patamar. E coincidentemente, né? Olha só que coisa, aqui eu não posso falar tão abertamente, eu vou tentar falar de maneira mais codificada possível, ok? Se você estiver bem atento aos sinais que estão emoldurando-se ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, linkar isso com as profecias bíblicas, especialmente Mateus capítulo 24, o que Jesus fala sobre o princípio das dores, é o momento que nós estamos vivendo, princípio das dores, tá? E
É todas as características, né, da figueira e tudo mais, 70 anos, né, 2018 completou 70 anos Israel, 2018 o 45º presidente norte-americano era o Donald Trump, estava lá novos ordens seculares, nova ordem mundial, vai ser gestada pelos Estados Unidos, vai ser gerenciada pelos Estados Unidos, né, obviamente, né, um país mais influência, né, é mais bem aceito pelo mundo e tudo mais. Trump volta, vai voltar, deu uma saída estratégica, mas ele volta, porque se ele não saísse, né, a Rússia não podia atacar a Ucrânia, tinha uma estratégia para isso, para poder causar um abalo na economia, um abalo na alimentação, um abalo na produção de gás, de agrotóxicos, de plantações, né, uma crise de abastecimento. Então, algumas coisas precisam acontecer. Então, tá tudo funcionando como uma engrenagem, né? Em 2018, exatamente, né, quando Israel completou 70 anos, que é uma geração bíblica, Jesus fala, olha para a figueira Israel, né? Representação de Israel, olha, o relógio de tempo de Deus. Olha para a figueira, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. A geração, 70 anos, Salmo 90:10. Completou 2018 completou a geração. O que aconteceu? A embaixada americana vai para Jerusalém. Isso daí não é à toa, gente, não é à toa. Tem muita coisa acontecendo. Então, se você for um bom observador, Deus está te revelando coisas. Ele mostra isso para nós. Amós 3:7. Amós 3:7 diz assim: certamente, tá? Não é a possibilidade, certamente, é uma certeza. O Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, né? Leia esse profeta, aquele que está no centro da vontade de Deus, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo, aquele que cumpre os mandamentos, aquele que ama a Deus, conhece os mandamentos, pratica os mandamentos, guarda os mandamentos. Esses filhos, esses têm o chamado, esses Deus revela. E revela para que esses revelem aos outros. Quer você ouça, quer não ouça. Como Deus falou para Ezequiel. Vai lá, Ezequiel, e fala, né, para Israel. Porque são casas rebeldes. Não é para pregar para outras pessoas. É para falar para os cristãos. Para fazer uma analogia aqui. É para falar para cristão mesmo, né? Então fala para aqueles que se dizem cristãos, né? Então você vai e prega para eles. Falou isso para Ezequiel. Vai lá e fala para eles. Então não importa. Se eu estou te mandando no meio de escorpiões. Olha só. E isso não é muito diferente nos dias de hoje, não. E aí o que acontece? Eu estou mandando você, vai e fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A minha missão é falar. Quer você ouça, quer não ouça, né? Porque um dia, né, se você ficar aqui para a grande tribulação, você vai lembrar do que eu estou falando, né? Você vai saber que Deus usou um homem ou uma mulher de Deus para trazer essa mensagem para você. Então você está sendo avisado, tá? Então, se você começar a observar, se você pegar os sinais, pegar as profecias, começar a observar o todo, tá? Os sinais astrológicos, os sinais dos céus, e tem tanta coisa, tá? Nós vamos chegar numa data, veja bem, não estou afirmando a data, estou dizendo aqui que Deus ele revela aos seus servos, aos seus profetas, o que ele vai fazer antes. Avisou para Noé 7 dias antes de cair o dilúvio, não é? Avisou antes. Deus avisa antes. Então ele dá sinais para nós. Esses sinais, se você for um bom observador, eles vão ser marcadores de tempo da vinda de Jesus. Eu creio no arrebatamento. Eu creio que nós vamos passar sim pela tribulação e a grande tribulação. E estamos vivendo agora o princípio das dores, E provavelmente, se tudo continuar acontecendo como está, e se Deus assim permitir, né, nós poderemos entrar num momento mais crítico, né, em meados de julho de 2027. Né, julho de 2027. Então começaríamos ali, né, vai aumentando as coisas, vamos entrar num processo de uma tribulação mais acirrada, e aí julho de 2027, eu creio, né, será o momento que nós vamos entrar num período mais delicado, da grande tribulação, se assim Deus permitir, ok? Pautado na observação dos sinais. No próximo vídeo, eu vou tentar explicar isso para vocês de maneira resumida, tá? Fazer umas continhas simples com vocês, claro, comparados na Bíblia e tudo mais, porque tem muitos códigos na palavra de Deus, né? Para os guardiões eu consigo explicar melhor porque são várias aulas, né? E tem continuidade. Aqui, né, uma pessoa assiste, às vezes não assiste a parte 2, vê a parte 1, não vê o 2, então eu tenho que compilar o assunto aqui num só. Mas, então, vamos supor que realmente isso acontecesse. Que em julho de 2027 Jesus viesse buscar a sua igreja, viesse
vai separar o joio do trigo, aqueles que estão no nosso meio, tá? Tem joio no meio do trigo, muito joio. Vai separar e vai levar o seu remanescente. A minoria vai, lamentavelmente. A maioria vai ficar para a grande tribulação. E vai chegar nessa agenda 2030, vai chegar lá a 500 milhões de pessoas, né? Vão exterminar e vão trazer o controle totalitário sobre a Terra. É o momento que o anticristo vai ter mais força e mais poder. É o momento que o poço vai ser aberto. E é o momento também que vai ser pior ainda que isso, é a ira de Deus. O momento, o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, que é muito pior do que você possa imaginar, que é o anticristo, a irmandade está fazendo. Então a ira do Senhor, você não tem como se esconder, né? Então eles acham que vão se proteger nos bunkers, tem bunkers de andares para baixo, 10 andares, 12, 14 andares para baixo, 20 andares para baixo, né? Enormes, gigantes, cidades, cabem 20 mil pessoas cada um deles, né? Então, eles acham que estão protegidos, né? Ah, tudo bem, né? Solta uma arma química aí, acaba com a população, aí a gente sai, né? Tá tudo limpinho, herdamos a terra, né? E teremos, então vai ser só a raça pura que vai dominar a terra. Eu falo isso num vídeo meu chamado Campos de Fogo, dá uma assistida aí também, tá aqui no meu canal do YouTube. É um vídeo mais antigo, mas eu explico sobre isso também. Então, estamos vivenciando exatamente isso. Vamos supor que isso aconteça. A igreja vai ser arrebatada. A minoria, a maioria fica para a grande tribulação. Como é que você pode afirmar que fica para a grande tribulação? Apocalipse capítulo 7. Quero lembrar que Apocalipse não está em ordem cronológica, tá? Não está na ordem cronológica. Tem que ter sabedoria para saber fazer a leitura ali, discernimento, tá? Conhecimento vai trazer discernimento e sabedoria. Aí você vai entender melhor a questão, né? Aos pouquinhos a gente vai decifrando algumas coisas para vocês aqui. Então, Apocalipse capítulo 7 deixa muito claro, uma grande multidão apareceu ali no céu, vestido de branco, de povos e tribos, de línguas, nações, tá vendo? Sem placa, sem divisão, tava lá o cristão, o muçulmano, o budista, não importa, né? Tementes a Deus, né? Tementes ao eu sou, ao Criador, né? Ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai, né? Ao Criador de todas as coisas, que pode ter tido nomes diferentes na história, mas é o mesmo Deus, tá? Então, aí o que acontece? Apareceram lá, estavam lá, todos de povos e tribos, de línguas diferentes, unidos no mesmo lugar no céu, diante do trono. Aí um ancião pergunta, de onde veio essa galera mesmo? Apocalipse capítulo 7. Né? De onde veio essa galera? Vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação, aí o bicho vai pegar. E aí sim, nós vamos ver uma grande parte de pessoas se envolvendo com isso. Então, o RH negativo, tá? Vou terminando essa questão aqui, essa anomalia, ela vem, né, fruto, né, dessa copulação desses anjos caídos com as filhas dos homens. É o que seria a mutação de raça, mistura de raças, né, que gerou o RH negativo, tá? É o que eu falo no livro Quilaim, nessa série aqui, ó. Quilaim, quer dizer, mistura de raças. Quilaim, Nefilim, a parte 2, e ele termina com Icarim, parte 3, tá? Lendo essa trilogia aqui, olha só o trabalho, você não faz a ideia do trabalho que deu para escrever isso aqui, gente, tá? Esses 3 livros, né? Você pode comprar o box pela editora Novo Século, tá? Então, olha quanta informação que nós temos, né? Então fica a dica aqui para vocês, né? Sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba, né? Saiba que, e hoje, é uma coisa curiosa, uma última coisa que eu quero deixar claro para vocês. Sabia que os faraós e os reis antigos, reis sumérios, reis babilônicos, assim que pegaram os restos mortais e fizeram análise, DNA e tudo mais, tinham sua tipagem sanguínea negativa? Olha só, muitos faraós, faraós realmente famosos, tinham RH negativo, sendo que no Egito a maioria era positivo, né? Curioso isso, né? Os faraós não, eles tinham a linhagem negativa. Reis, linhagem negativa. Líderes do mundo atual, os empresários mais poderosos do mundo, mais influentes do mundo, cientistas, políticos, chefes de Estado, têm RH negativo. Pasmem, tá? Né? Então, é muito interessante porque eles estão em posições privilegiadas. Nem sempre essa informação vai ser fácil de acesso para você. Eu tenho meus caminhos ali para chegar nela. Né? Mas então, é essa a questão. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, falecida, tá? Ela era RH negativo, sabia disso? Né? Ela era sangue negativo. Essa informação você vai achar com mais facilidade. Né? Mas líderes, né? Chefes de Estado, dos principais do mundo, né? Tem RH
RH negativo. Os faraós tinham, reis da antiguidade tinham, reis babilônicos, reis sumérios, né, reis acádios, né, curioso isso, muito curioso, né, então fica aí a questão para você pensar, tá bom? Uma última coisa que é importante que você saber, seremos arrebatados, eu creio no arrebatamento, então não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, tá? Desperte aqueles que estão dormindo, que você seja mais uma voz que clama nesse deserto, que você seja luz no meio desse mundo tenebroso. Lembre de orar por nós pagamos um alto preço para te dar direção, para te apontar o caminho, né? O desafio desse vídeo de hoje é que você tenha esse conhecimento do que está acontecendo, né? E se prepare para isso, e volte-se para Deus, né? Volte ao primeiro amor, e tenha vida com Deus, e para de fazer fofoca, para de falar mal dos outros, para de julgar as pessoas, porque você vai ser julgado, na medida que você julgar, você vai ser julgado, né? Quando você aponta o dedo para alguém, ó, tem 3 dedos apontados para você. Então, sabe, eu tô dando uma exortação para vocês, porque senão vocês não vão ser arrebatados, vão ficar aqui para a grande tribulação, e a grande tribulação, gente, olha, os vivos vão invejar os mortos, você vai procurar a morte e não vai encontrar, você não tem ideia de como esse mundo ainda vai se transformar. Nós estamos ainda numa fase muito suave. 2023 tem muita coisa para acontecer ainda. Eu vou falar, não deu para esgotar o tema no seminário Último Exército. Nós vamos fazer mais um seminário online, ou talvez um presencial mesmo, né, onde eu possa falar, dar continuidade a todas as informações que eu tenho. Eu quero passar toda essa bagagem para vocês, porque 2023 tem muita coisa ainda planejada para acontecer, né? E até agora está funcionando como uma engrenagem. E se assim for, nós temos que estar muito bem preparados, porque 2023, completando esse ciclo, entrando em 2024, a coisa fica mais complicada, né? Eu postei, inclusive, no meu Insta, o depoimento de uma perita, né? Quando vem uma perita policial, as pessoas talvez deem mais valor, né? Eu já tenho falado isso faz tempo. Papais, mamães, fiquem atentos aos seus filhos, tá? Porque sim, tem aumentado o número de sequestros de crianças para N fatores, mas dentre deles a produção do adreno, né? Sem dúvida alguma. Então fiquem atentos em datas específicas, né? Pode dar uma olhada no feed, né, do meu Instagram, fala um pouco a respeito disso. Tem um videozinho de uma perita policial falando sobre essa questão e dando o mesmo alerta que eu já tenho dado para vocês há muito tempo. E só estou somando a voz dela, tá? Para vocês ficarem alertas. Então, fiquem alertas, por exemplo, uma próxima data mais perto, aí, solstício de inverno, tá? Que vai ser aqui no Hemisfério Sul, tá bom? Em junho, solstício de inverno. Então, fiquem atentos a essa data. Papais, mamães, fiquem atentos aos seus filhos, orientem eles a não se aproximarem de estranhos, não aceitarem coisas de estranhos, né? Não saírem da escola sem a sua ciência, tá? Alguém foi lá, seu pai mandou buscar, não, né? Checa tudo isso, é muito importante, avisa a diretora da escola, me reporta se houver aparecer alguém aí que não sou eu, né? Ou então, se vai realmente acontecer, você avisa com antecedência, avisa, olha, fulano vai buscar, né, para que não seja outra pessoa. Então, seja prudente, ok? Seja prudente. Então, lembre-se de orar por nós, por mim, pela minha família, pelo Liam, que nós estamos sendo duramente atacados, né? Somos no centro agora do furacão, né? Estão fazendo tudo para tentar nos desestabilizar, nos atacar em todas as frentes, né? Eu vejo ameaçando e ligando e fazendo uma série de coisas, né? E assim, é notório quanta luta que a gente teve para elaborar o seminário, quanta coisa aconteceu ao mesmo tempo. Então, assim, não é um fato ou outro isolado. Eu falei um pouco na aula passada, no vídeo passado sobre isso, né? Então, lembre-se de orar por nós precisamos desse cinturão de proteção, de oração. A sua oração tem poder, muito pode o justo na sua súplica. Eu conto com as suas orações. Cada joelho dobrado é uma espada que se ergue, tá? Colabore também com o reino, divulgue o nosso canal do YouTube, não para prestigiar o Daniel, mas para que a palavra de Deus vá aonde eu não posso ir, para que a mensagem da cruz chegue aonde eu não posso chegar. Então você divulga o canal, quer fazer parte dos guardiões, melhor, está sendo treinado para treinar outros, né? Para ser um efeito multiplicador, né? Trabalhadores da última hora, né? Isso nós somos, o último exército, né? Então ajuda a divulgar esse trabalho, ajuda a divulgar, né, o seminário,
seminário, os guardiões, né, os vídeos do YouTube, os livros, né? Então são conteúdos, o que eu posso fazer pelo reino, eu tenho feito. A minha vida, ela é como, eu já falei para vocês, é como se fosse uma vela, né? Ela é consumida para que a luz de Deus brilhe através de mim e alcance aqueles que estão na escuridão. E evidentemente isso incomoda as trevas, a luz incomoda as trevas, né? Então Jesus incomodou muito. Sabe que Jesus tinha parte com Belzebu, familiares não acreditaram nele, o povo tinha dúvidas dele e o povo pediu para crucificá-lo, né? Para crucificá-lo. No momento mais difícil da sua vida, ele ficou sozinho na cruz, né? Só João dos seus discípulos estava ao pé da cruz. E assim que é conosco também. Então, quem aceita o chamado, aceita também, né, uma grande luta. Então, há uma grande responsabilidade. A quem muito é dado, muito também é cobrado. Então, se eu der uma direção errada para vocês, Deus vai cobrar de mim. Eu colho a consequência, né? Eu perco a proteção. Minha proteção está em me manter no centro da vontade de Deus. Saiu para a direita, saiu para a esquerda, eu sou alvo, eu caio. Eu caio e vou ser exposto à vergonha. E esse prazer eu não vou dar para o diabo, porque eu vou sempre honrar a Deus, porque o amor que eu tenho por Deus é imensurável, né? Sabe, acho que se houve algumas provas que Deus permitiu que eu passasse e para ser aprovado, né, Deus me capacitou a ser aprovado e está fazendo comigo como fez com Jó, né? Então, de uma maneira extraordinária, maravilhosa, e eu continuo aqui para anunciar o amor, anunciar a verdade, apontar a direção e dar o caminho para vocês, tá? Então, divulguem, né, orem por nós e invistam nessa trincheira, tá bom? Se você sentir de Deus e ser um mantenedor desse ministério, mantenedor das nossas vidas, nesse momento histórico que nós estamos passando, de maiores lutas, de maiores dificuldades, de um ataque mais acirrado, que você seja um mantenedor, que você some conosco nessa trincheira, porque o soldado precisa de munição para a trincheira, né? E é bíblico, aquele que anuncia as coisas espirituais é digno de recolher as materiais. Olha lá em Gálatas 6, aquele que é instruído na palavra, reparte os seus bens com aquele que o instrui, ou seja, dê honra a quem honra, né? Simplesmente isso, é bíblico, eu não estou fazendo nada fora da Bíblia, tá bom? Não estou dizendo que você vai ser amaldiçoado se não der, e nem estou prometendo uma bênção se der. Se for feito com amor, Deus ele vai recompensar aquele que dá um copo de água fria a um dos pequenos, um copo de água fria. Então, qualquer coisa que você faça para o bem do reino, né, para proteger e abençoar aqueles que te abençoam, para servir aqueles que servem, Deus honra e te dá algo chamado galardão, que é um privilégio imensurável que você não tem ideia, né? Assunto esse que a gente tem expandido também para os guardiões. Então é isso o recado que eu tenho para vocês, viu, gente? Orem por nós e tenha vida com Deus, não brinca não, tá? Então não se preocupa se o seu RH é negativo ou positivo, não se preocupe com isso. Inclusive na Espanha, né, no País Basco da Espanha, quase divisa com a França, tem a maior população de pessoas com RH negativo. É um grande mistério, ninguém sabe por quê. Mais de 50% da população, né, de um País Basco lá na Espanha, quase divisa com França, assim, é uma população misteriosa, a genética deles é um mistério para a ciência, é estudo, ninguém sabe exatamente o porquê. Cerca de mais de 50% da população é RH negativo, ninguém sabe por quê, né? Mistérios aí. E 6% do mundo é RH negativo, né? Mas não se preocupe com isso, porque o sangue de Cristo nos cobre, né? Nos protege, livra de toda maldição, de toda contaminação do mal. Então tudo que você der graças, né, e abençoar, será abençoado. E ainda se você tomar algo mortífero, não lhe fará mal algum, porque é promessa de Deus. Mas quando chegar o momento da marca, que é o momento da obrigatoriedade totalitária do controle do governo do anticristo, que for a aplicação prática do reset, da nova ordem, aí nesse momento nós não estaremos mais aqui. Pode escrever o que eu estou dizendo. Esse vídeo vai ficar aqui, né? Se eles não deletarem, né? Vai ficar aqui para lembrar aqueles que, eu fiquei para a grande tribulação, por que será? Você foi avisado, né? Está tudo acontecendo, tudo conforme eles tinham planejado está acontecendo, com a quiescência de Deus. É claro que o apocalipse vai acontecer, então você não pode impedir. Como é que eu faço então? Me preparo. Tá vindo uma chuva, o que eu faço? Saio de guarda-chuva, né? Tá vindo uma tempestade, tá vindo um terremoto, eu vou pro meu bunker, eu vou me proteger, eu vou usar estratégias para isso, né? E a estratégia nesse momento é: se mantenha em pé. Aquele que está em pé, que se vigie para que não caia. A estratégia é em tudo dê graças. A estratégia é buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Essa é a estratégia. Volta para o primeiro amor.
faça o bem enquanto há tempo, né? Estenda a mão, não aponte o dedo, abrace mais, elogie, né? Dê palavras de incentivo, de apoio e para de entrar no meio de fofoca, de divisão, né? De coisas que só trazem escândalos para o reino, né? Que você venha a fazer a diferença nesse mundo indiferente, que você venha a ser um guardião, uma guardiã da essência de Deus, né? Da essência divina, da essência sagrada, dos valores de Deus, que você possa falar do amor, viver o amor e as pessoas olharem você e ver o brilho do amor também, porque se você falar uma coisa, o seu discurso for incompatível com o seu caminhar, não adianta, né? Porque o seu testemunho, ele fala muito alto, fala mais alto do que palavras, tá? Dê um testemunho digno, tá? Ande na terra como cidadãos dos céus. Jesus está voltando, gente, tá tudo acontecendo. Jesus está voltando, né? Não podemos, a data que eu coloquei é uma hipótese pautada nos sinais, né? Em algumas profecias bíblicas e tudo mais, mas é uma possibilidade, ok? Uma possibilidade. Se estiver correta, né? Então eu tenho que me preparar. Se ela não estiver certa e for amanhã, eu tenho que estar pronto. Jesus voltou amanhã. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, né? Então não fica procrastinando, deixando para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Faça hoje, porque talvez amanhã não exista. Quantas pessoas dormem e não acordam, não é? Acordam nos céus, acordam lá, me abrem, fecha os olhos, está no céu, melhor, né? Acabou aquele momento, mas perdeu a oportunidade de ser bênção na terra. Quantas oportunidades Deus está te dando agora de ser um canal de bênção, de divulgar esse vídeo, de falar de Jesus para alguém, né? De ir lá fazer uma visita, de fazer uma compra de mercado, visitar um enfermo, de orar por alguém, né? De falar do amor, viver o amor, a começar da sua casa, tá bom? Não adianta querer falar, vou conquistar o bairro para Jesus, conquista a tua casa primeiro, tá bom? Então que você e sua família sirvam a Deus, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Até semana que vem.